Isto é uma política de Estado para o Brasil se comprometer, igual Singapura se comprometeu, ou igual a China conseguiu evitar, de se tornar um lugar favelizado e dar dignidade para as pessoas. Resolver favela é um tema central para o Brasil se tornar um país sério. Candidato, quero falar de desestabilização, que é um ponto que o senhor bate bastante na sua proposta de governo. O seu plano, me corrija se eu estiver errada, promete transformar 12 mil favelas no Brasil em bairros em 10 anos, territórios onde vivem mais de 16 milhões de pessoas. Isso segundo o censo de 2022. Pode ser até que seja um número maior, né? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque para fazer uma política de desfavelização, o senhor vai ter que tirar as pessoas dessas casas para poder colocar saneamento, para poder arrumar moradia. Elas voltam de fato para casa? Onde é que o senhor vai colocar essas pessoas enquanto o senhor está desfavelizando as comunidades no país? Vamos lá, primeira coisa, o que é uma política de desfavelização? Primeiro é atestar que viver numa favela é indigno, que uma pessoa que vive hoje numa favela, ela não é titular de direitos, que ela tem taxas de tuberculose maior, taxas de gravidez na adolescência maior, presença endêmica do crime organizado. A anomalia urbanística chamada favela precisa ser confrontada, enfrentada e resolvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, países sérios não têm favelas. Países sérios enfrentam o problema da favela. Eu posso pegar da China a Singapura, eu posso levantar da Colômbia à Argentina, experiências de países que estavam no terceiro mundo. Estou falando, inclusive a Índia tem fortes políticas de desfavelização acontecendo agora. Todos eles tentando resolver. Culturalmente o Brasil adotou outro caminho, que é de aceitar a favela como um elemento da própria personalidade. A favela faz parte da nossa cultura. Eu não acho que isso deva ser aceitado, é um enfrentamento que é urbanístico, estrutural e cultural também. Então, envolve, retirar o crime organizado. 2, avaliar qual a natureza daquela favela e daquelas pequenas propriedades informais, por enquanto. No livro amarelo, a gente fala de 4 modelos. Lugares que têm interesse econômico. Vou dar um exemplo, um Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, mas que são aclives. Lugares que têm interesse econômico e são planos, a maré. Aí lugares sem interesse econômico e que são, vamos dizer, com aclives ou acidentados. E sem interesse econômico planos, ou seja, uma planície. Cada um terá uma política diferente de desfavelização. O que tem interesse econômico, a pessoa que mora lá vai ser tirada de lá para que possa se construir empreendimentos, não, é isso? Muito pelo contrário. Você pode fazer um aproveitamento adjacente com levar empresas para a região, levar empregos para a região, só que você vai fazer um leilão reverso, você tem mais possibilidades no leilão reverso de você atrair investimento privado. Agora, se é uma área de pouco interesse econômico, o investimento será majoritariamente público. A questão do interesse econômico é para você poder vincular a participação econômica nisso. Então, por exemplo, uma região distante, de baixo interesse econômico, mais plana, qual a principal questão dela? Em muitos lugares, essas casas já são de alvenaria, você tem que fazer, como aconteceu na Argentina, uma adequação da construção à legislação nossa. A conferir a essa pessoa o título de propriedade. Qual o principal problema dela? É o problema de você conectar ela em termos urbanos. Você tem vias de acesso. Então, boa parte da desfavelização faz você transformar aquilo num bairro, arborizar, levar equipamento urbano e conectar de maneira mais eficiente essas pessoas com metrô ou com vias de acesso melhores. Mas se valorizar, vai ter remoção? Oi? Isso que eu quero saber, a gente quer entender como é que vai ser. Como é que eu vou remover uma pessoa mas como a gente quer entender como, no detalhe, o senhor vai fazer? Isso não consta no programa, isso seria de uma desumanidade gigante. Então o que o senhor vai fazer exatamente? A pessoa vai ser dona do título de propriedade dela. Mas o quê? Eu não entendi, desculpa. Um título de propriedade de uma casa que vai ser reformada num bairro que vai ser digno, Sadi. Por que eu iria remover? Eu não entendi a pergunta. Por que eu iria remover essa pessoa? Não, a gente está perguntando se isso não é remoção com outro nome. Porque o senhor faz um longuíssimo capítulo no programa de governo falando sobre isso. Porque esse é o maior problema social do Brasil. Então, a gente quer os detalhes. Acho que é justo para quem está assistindo saber o que o candidato ia dizer sobre isso. O diagnóstico central disso. A favela é um problema transversal. Ela congrega inúmeros outros problemas dentro dela. Problemas de saneamento, de acesso à água, problemas que vão de tuberculose a pior desempenho escolar. Resolver a favela é você resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo, dentro de uma chaga que é urbana, né? Chaga que atende a paisagem urbana. Resolver ela é você atacar muitos problemas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos um capítulo enorme dedicado a isso. Que envolve desde a autoestima da pessoa que mora lá, a ideia própria de uma cidade séria no século XXI. Tem um trecho, eu queria que o senhor explicasse, que o senhor fala de remoção, de demolição em 48 horas. Sim, mas isso é muito claro. Se você monta uma favela agora, você faz uma invasão, nós não vamos permitir que aquela invasão se erga. Movimentos de moradia, movimentos de especulação imobiliária, grilagem. Em 48 horas você não construir uma casa, né? Uma pessoa vai tentar montar um barraco, você vai ter que apenas cumprir a lei, que é impedir aquele barraco de ser montado. Senão você não tem direito de propriedade no Brasil, você é um país sério. País sério, existe propriedade pública e privada e ela é respeitada. Senão não tem regra.
Mas isso é uma regra básica. Nós vamos ter que utilizar, inclusive, satélites, georreferenciamento para evitar novas invasões. Existe uma indústria da grilagem que acontece no ambiente urbano e que também acontece no ambiente rural. A mesma lógica para evitar, por exemplo, ocupações de grileiros de áreas de proteção ou áreas de manancial. Em São Paulo, as áreas de manancial foram inteiras invadidas. Foram invadidas para a construção de favelas e depois o PCC ocupou. Isso quando não é o próprio PCC que organiza as invasões. Então, sim, isso precisa ser feito. Eu não vou permitir o surgimento de nenhuma outra favela. É isso que o presidente Sérgio tem que fazer. Isso é lei e ordem. Agora, quem mora na favela, aqueles 16 milhões de inscritos... É isso, é que a gente está perguntando sobre esses 16 milhões terão direito a título de propriedade e viverão em bairros que não terão mais o crime organizado, que são devidamente urbanizados. E se eles estão para dar mais exemplos, uma pessoa está numa encosta igual aconteceu em Juiz de Fora agora. Não dá para morar numa encosta. Vai ter que tirar as pessoas dali, vai ter que fazer um prédio para essas pessoas morarem. Se não há interesse econômico em participar dessa atividade, o poder público vai ter que fazer a construção de prédios. Para isso eu preciso liberar espaço fiscal, por isso que eu preciso fazer as reformas. Isto é uma política de Estado para o Brasil se comprometer, igual o Singapura se comprometeu, ou igual a China conseguiu evitar, de se tornar um lugar favorizado da dignidade para as pessoas. Resolver favela é um tema central para o Brasil se tornar um país sério.